Pronto, podem iniciar. Bom dia a todas e todos. Bom dia, pessoal. É, então, eu e Carol, a gente ficou responsável pela relatoria do capítulo 7 do livro de Raquel Tiveron, que é intitulado Em Busca de um Estatuto Legal, Consolidando a Justiça Restaurativa no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Então, ela começa esse capítulo abordando as possibilidades de brecha que são utilizadas para a implementação da justiça restaurativa atualmente, que são os espaços de justiça consensuada, né, os juizados especiais criminais, ou também no caso de atos infracionais, no caso de menores infratores, justamente porque tem uma falta de legislação específica para regular as práticas nesses espaços. Então, no caso de menores infratores, que eles estão sujeitos ao ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que tecnicamente eles não recebam penas, essas medidas socioeducativas, elas carregam raízes fortes ainda da justiça retributiva. Então, nesse sentido, a JR ela encontra um campo propício, porque os seus pressupostos são justamente aqueles levantados originalmente pelas medidas socioeducativas em sua teoria, que segundo a autora, a emancipação das partes, a responsabilização do ofensor com a preservação dos vínculos familiares e comunitários. Então, diferente da lei de juizados, a JR ela não fica limitada apenas a crimes de menor potencial ofensivo, porque a princípio não haveria limites para a aplicação da JR no caso de menores infratores. Então essa lei dos juizados, ela também parte justamente do reconhecimento do próprio Estado de sua insuficiência para conseguir lidar com todas as infrações que são noticiadas. Então, Miroslav, a oi, gente está gravando, é um grupo de pesquisa, é só uma colaboração aqui. Quando você usar a expressão menores infratores, certo? use adolescentes em conflito com a lei ou adolescentes aos quais se atribui a prática de ato infracional. Tanto porque hoje em Certo. dia não se usa mais a expressão menor, depois do advento do ECA, quanto também para não carregar esse sentido de serem infratores, né? São Sim, adolescentes, de alguma forma, em processo de responsabilização, tá bom, meu amigo? Só isso. certo. Muito obrigado pela contribuição, Marcos. Então, nesses adolescentes, né? E aí, quanto aos juizados, é, como eles surgem justamente desse reconhecimento do Estado de que não se consegue lidar com todos os crimes que são noticiados, a partir daí começou a se desenvolver um método não litigioso voltado para outras formas de resolução que não a privação de liberdade e com princípios de oralidade e informalidade para justamente causar uma economia processual. Então, para que haja essa desburocratização do processo penal, a autora vai dizer que os componentes do processo, né, tanto a vítima quanto o acusado, eles vão abrir mão de algumas garantias do modelo clássico, como contraditórios e recursos, para poder causar uma celeridade e, sobretudo, para evitar uma prisão de curta duração que seria mais maléfica do que benéfica para a sociedade. No entanto, isso não é de fato um modelo de justiça restaurativa. Então, as partes elas não têm um espaço efetivo para se manifestar, para se ouvirem, e muitas vezes a participação do acusado é somente aceitar ou não a proposta do Ministério Público. E a maioria das soluções que são apresentadas são serviços comunitários ou doações de cestas básicas. Então, a autora vai dizer que isso não tem, na maioria das vezes, nenhuma relação pedagógica com a infração. E o imaginário popular que vai se formar é de descrédito, porque não é um espaço para conciliação propriamente. Então, a autora chega a mencionar que vão se formar dois extremos, entre prisões desumanas e penas simplesmente ineficazes. E aí, sobre a questão da, da compatibilidade com a lei brasileira, da JR com a lei brasileira, são mencionados dois problemas principais. O primeiro é como garantir a presunção da inocência se o objetivo da JR é responsabilizar o ofensor e como estabelecer o protagonismo das partes quando o Ministério Público, a princípio, tem o dever de denunciar qualquer caso com indícios de autoria e materialidade, no caso das ações penais públicas. Então, sobre os direitos fundamentais.
tem alguns autores que sustentam que a mitigação voluntária desses direitos ela é justificada. Então, as partes abririam voluntariamente a mão desses direitos e iriam priorizar outros direitos fundamentais. Então, se a gente tinha no modelo retributivo um papel de algoz do Estado, que exigia que essas garantias do devido processo fossem feitas para preservar o ofensor dos excessos, no modelo restaurativo a gente tira a pena privativa e aí nós abrimos mão de alguma garantia. Por exemplo, a gente não discutiria a culpa. E esse reconhecimento da culpa, ele não acontece nos acordos dos juizados. Então, o ofensor aceitar o acordo do Ministério Público não significa que ele assumiu a culpa pelo delito. Mas é importante frisar que a qualquer momento as partes podem decidir migrar da justiça restaurativa para o modelo tradicional. E esse processo deveria respeitar todas essas garantias. Então, por isso é importante garantir o sigilo do procedimento restaurativo e que ele seja rápido bastante para que os crimes, principalmente quando a gente fala de crimes de menor potencial ofensivo, que seriam os de até 2 anos de reclusão, que esses crimes não prescrevam. Então, sobre a questão da obrigatoriedade da ação penal, a legislação brasileira em nenhum momento diz que o Ministério Público é obrigado a propor ação. Apenas em casos, ele diz apenas que em casos de ação penal pública, o MP é o titular exclusivo dessa ação. Então, o promotor de justiça, muitas vezes, ele se torna o promotor de acusação e não o promotor de justiça. E a autora chega a dizer que o problema brasileiro é um mito, não rito, justamente porque não é expresso esse princípio da obrigatoriedade. Então ele é meio que encarado como um dogma, não só pela tradição jurídica brasileira, mas também pela uma das justificativas é a intenção da nova Constituição de proteger a atuação do MP contra o que ela chama de ingerências de ordem política, né. Só que existem vários países que já adotaram medidas para flexibilizar essas propostas de ação pelo Ministério Público, se quando eles julgam que não tem interesse público ou se as consequências forem mínimas. Então, ela vai citar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que é um dos mais emblemáticos, porque os EVA têm a maior população carcerária do mundo e eles atuam no sistema da plea bargain, que é uma discricionalidade total do promotor para decidir ou não quem vai ser acusado e quem merece uma barganha, ou entre quem deve ser efetivamente processado e quem vai ter essa barganha pela lei. Então, com a permissão do acusado, seria possível negociar qual é o crime, que seria o objeto da confissão, e qual é a pena e quais as condições de cumprimento dessa pena. Isso se dá por justificativas de eficiência mesmo. Então, se os Estados Unidos já possuem o maior número de presos assim, imagine sem esse modelo. E existem algumas críticas também, como por exemplo, o possível uso da coerção para a confissão dos crimes ou para a renúncia de certos direitos formais. Então, uma pessoa ela poderia confessar a culpa em troca de não ser acusada por um crime mais grave, e isso abre muitos espaços também para um tratamento desigual entre os réus, dependendo da situação econômica. Então, muitas vezes a defesa ela nem aposta na produção de provas de qualidade, porque ela está apostando em um acordo posterior e, na maioria das vezes, quem se dá mal é que não tem condição de arcar com os custos dessa defesa por muito tempo. Então, como esse acordo também ele se dá no âmbito privado, não a sociedade muitas vezes só tem acesso a ele depois que o acordo já é firmado, é difícil convencer a comunidade que a justiça de fato foi feita. Eh, mas é importante também destacar que nesse modelo, apesar da flexibilidade, os autores eles ainda não são agentes de os autores desses modelos ainda são os agentes de justiça, são o Ministério Público, não são as partes que estão à frente do processo. Então, eh, ainda que ele seja um modelo de flexibilização das ações do Ministério Público, não seria o que a autora defende para o Brasil. Haveria um projeto, inclusive, para a reforma do Código Penal para instituir esse modelo, mas ele foi vetado pela comissão do estudo no Legislativo justamente por conta dessas críticas. E aí a autora discute eh,
ainda que o Brasil adote o princípio da obrigatoriedade, que todas as ações penais públicas devem ser processadas e julgadas e o titular seja o Ministério Público, será que isso é realmente possível? Então a crítica que se faz é que o discurso de que todo delito deve ser processado e julgado, ele é eficientista, ele é estritamente legalista e até mesmo hipócrita, porque existe uma cifra oculta de crimes que não são punidos, porque é impossível punir todos os crimes. Todos nós já cometemos crimes em algum nível. Então o que se faz é selecionar arbitrariamente quais crimes serão de fato punidos e questionar o princípio da obrigatoriedade e também assumir uma posição prática, assim, quanto à escassez de recursos. E a autora vai defender, portanto, uma discricionalidade regrada, não como acontece nos Estados Unidos, nem o modelo atual do Brasil, que também acontece na Itália, da obrigatoriedade, mas com a edição de uma lei de determinados critérios para a denúncia do MP ou para esses casos serem encaminhados para a justiça consensual. E aí, Carol agora vai dar seguimento a A não ser que alguém tenha alguma dúvida, alguma contribuição também, muito obrigado, Marcos, pela sua contribuição. Eu queria só destacar que a menção feita ao manejo de práticas restaurativas na Lei de Execução de Medidas Socioeducativas, uma crítica recorrente, é que ela é afirmada como um princípio que deve reger a execução das medidas socioeducativas. E isso, de alguma forma, persiste como uma coisa, como uma situação muito aberta. É principiológico, deve reger, contudo, a falta de uma regulamentação mais específica ainda tem dificultado a implementação de uma cultura que realmente promova práticas restaurativas no âmbito do judiciário. O segundo detalhe é que todo o sistema socioeducativo, na sua parte judicial, ele é pautado pelo subjetivismo, o que também é uma crítica muito forte ao modelo de responsabilização no que refere à definição de quais medidas, quanto tempo de duração dessas medidas quando se aplica a adolescentes em conflito com a lei. E a própria violação ao princípio garantista em relação a adolescentes em conflito com a lei. Como é tudo muito aberto, muito amplo, então, geralmente, historicamente, tem sido feito da seguinte forma: adolescentes que matam, você pode internar quando o caso é cometido com violência ou grave ameaça. Mas, historicamente, sempre se teve um número muito grande de adolescentes privados de liberdade, por exemplo, por tráfico. E quanto tempo eles ficavam? Isso aí depende. Se ele é chefe da gangue, o juiz permanecia ele com 3 anos lá dentro de uma unidade. Se ele era mais novo, não tinha tanta vivência infracional, ficava menos tempo. Isso não tem correlação nenhuma, nem com dosimetria de pena, nem com os critérios técnicos que às vezes as equipes dos programas de atendimento utilizavam para definir quanto tempo esse adolescente poderia permanecer, né, ou deveria estar internado. Do ponto de vista pedagógico, são outros critérios que se usam. Mas a justiça, na sua arrogância, nosso sistema jurídico e nós, juristas, com muita arrogância e prepotência, a gente nunca atuou de forma efetiva, considerando a intersetorialidade dos saberes, né, a transversalidade aí das atuações. É basicamente juiz e promotor ditando o quanto tempo esse adolescente vai cumprir e qual medida que vai ser aplicada. E aí eu acho que a lei de medida socioeducativa, a lei de execução, ela foi muito desejada e até debatida mesmo na sociedade, mas não chega nem próximo do que era necessário. Mas foi o possível naquele momento histórico, quando ela foi aprovada. Aí é por isso que eu estou dizendo, de pequenos avanços, talvez a gente ache que a gente está conquistando muito, mas abrir um outro espaço também para um subjetivismo muito grande. E aí vem agora a turma, Rubens quer falar, creio que ele seja um dos que promove essa crítica. Novamente, se abrir um espaço, às vezes, só para uma reflexão com adolescente sobre a prática do ato fracional, quando não uma reflexão apenas para reforçar a sua culpabilização. É o espaço, de novo, de dominação do judiciário no manejo dessas práticas, porque não diz, por exemplo, sobre a possibilidade de validação
de acordos restaurativos promovidos por instâncias comunitárias. Então, não abre espaço, né, para que a comunidade se envolva de forma plena. A maioria desses programas restaurativos que ocorrem na execução de medida socioeducativa, eles são judiciários, são feitos por pessoas do judiciário, os cursos são promovidos, os cursos de facilitadores são promovidos pelas universidades corporativas, como é o caso aqui na Bahia, do Tribunal de Justiça, e aí nisso a gente vai fechando o sistema e deixando ele como mais um instrumento de controle do próprio judiciário. É só uma crítica aí para vocês entenderem qual é o problema, um dos que na minha opinião ainda são muito graves. A gente continua ensimesmado e fechado no âmbito aí da execução das medidas socioeducativas. Bom dia, gente. É uma alegria encontrar vocês, mesmo que seja 8 horas da manhã no sábado. Mas eu queria só acrescentar algumas coisas que me chamaram a atenção. E são duas coisas, basicamente, né? Uma é continuar nessa pegada de Marcos, que ele já puxou a crítica, da maneira como a JR tem sido implantada, digamos assim, na justiça para adolescentes. E a outra coisa é tentar apontar mais espaços de abertura para a justiça restaurativa que não sejam o sistema socioeducativo e a lei 9.099. Inclusive, eu já queria lançar essa pergunta para vocês. Se alguém lembra de rigorosamente mais espaços em que pode se encaixar a justiça restaurativa dentro do ordenamento, enfim, espaços que a Vera Regina Andrade vai chamar de espaços de ambiguidade, né? Espaços em que parece que o sistema penal está um pouco distraído e a JR se aproveita disso e acaba tentando se encaixar. Mas, exatamente, Gabriel, perfeito. Aí você já apontou um espaço que a Tiveron... Alguém falou, eu não escutei. Samile só falou, Nossa, Samile eu não posso nem... Eu acho melhor não abrir o áudio por hora. Foi uma provocação que também serviu para você, Samile, mas eu acho que eu queria escutar a Samile mesmo na segunda parte, que eu acho que Carol vai falar sobre o projeto de lei, né, 7.006, né, Carol? Eu acho que né? E aí seria interessante também, mas, enfim, é interessante escutar a Samile toda hora que ela quiser. Mas é isso que Gabriel já apontou aí, existem outros espaços que a Tiveron não aponta e que pode caber JR. Um deles é o artigo 66 do Código Penal. Depois dê uma olhada nele, que é a previsão da agravante genérica. Atenuante genérica. Isso, atenuante genérica, não agravante, desculpe, é o contrário. Então, independente de uma legislação nova, há a possibilidade de se entender um acordo restaurativo como um atenuante, e o texto lá fala que pode ser uma situação antes ou depois do delito, e ela pode ser considerada na sentença para a diminuição da pena. Então, é um espaço aí de ambiguidade, como diz Vera Regina. Lembrando que esses espaços que a gente fala são espaços na legislação que, de alguma forma, repercutem na esfera de direitos do réu, ou do indiciado, ou do ofensor. Eu estou falando de um processo penal, de um procedimento criminal em que a JR é aplicada e tem um efeito na pena, seja para extinguir, seja para diminuir, seja, por exemplo, alguém pode pensar aqui na suspensão condicional da pena, a JR entrando, e já existe, tá, gente? Tem juiz que aplica a JR como um dos requisitos para a suspensão condicional da pena. Eu não recordo agora de cabeça, mas a gente pode pensar também na JR servindo como requisito para a progressão de regime. Então, são vários espaços aí. E eu estou falando de novo, espaços em que a JR produz efeito jurídico para o réu. Mas, por exemplo, a Samile traz isso, né? A Lei Maria da Penha, houve uma atualização, mais ou menos recente, em que inclui lá os grupos reflexivos para homens.
e para mulheres também, mas a coisa principal lá, que mais chama a atenção, é o grupo reflexivo para homens na execução da pena. Então, o que acontece é que a JR pode ser aplicada, e já é aplicado. Inclusive, aqui na Bahia já existe JR para grupos reflexivos para homens. Não se tem enxergado, nesse caso, efeitos jurídicos para o réu. A pena dele não vai melhorar em nada, absolutamente nada, nos grupos participando de grupos reflexivos. Mas pode-se enxergar aí efeitos restaurativos, tá? Dependendo aí da vontade das partes que participam, que fazem parte dos encontros restaurativos. Então, beleza, a gente... Olha, a Samir quer falar. Então, diz aí, Samir. Mas eu só queria fechar uma coisa. Existem outros espaços que além desses que tiveram trás, certo? E depois a gente pode problematizar um pouco mais. Mas fala aí, Samir, depois eu posso complementar, porque eu queria. Perfeito, Rubens. Porque assim, eu não vou falar muito, viu, gente? Bom dia. E daqui a pouquinho eu abro a câmera, que eu estou terminando de organizar umas coisinhas aqui, mas estou acompanhando o grupo atentamente. Eu só queria colocar alguns pontos. De fato, há outros espaços normativos, né, na legislação penal, como o próprio Rubens trouxe aqui, eu faço algumas dessas reflexões. E, para além disso, aí eu acho que cumpre a um grupo de pesquisa em justiça restaurativa refletir sobre algumas questões, e que eu não coloco como verdades, mas que a gente precisa, de fato, encarar. Exemplo, a justiça restaurativa, do ponto de vista criminológico, vai beber de algumas fontes, como nós sabemos, do abolicionismo, da criminologia crítica, bem como da vitimologia. E a vítima assume um papel diferenciado, certo? Quando a gente começa a falar de grupos reflexivos, e aí talvez Rubens até se recorde disso, é uma prática exclusiva com os ofensores, tá? Claro que, do ponto de vista indireto, se o ofensor ele consegue a transformação efetiva por meio dessa prática restaurativa, de forma indireta, naturalmente, você acaba beneficiando a vítima. Né? E, quiçá, os grupos reflexivos não sejam um passo para um encontro entre vítima e ofensor. Quem sabe até de preparação dessas partes. Então, por isso que eu até diferencio, e alguns autores diferenciam, outros não, as práticas restaurativas da justiça restaurativa em si. Né? E aí eu acho que cabe a gente fazer essa reflexão. Mas há, de fato, como foi dito, diversos espaços normativos que nós podemos enxergar a justiça restaurativa. E se nós encararmos a justiça restaurativa como um conjunto de técnicas e de práticas que podem promover uma reparação de ordem material, emocional e social, aí nós podemos achar espaços legislativos maiores, para além da própria seara criminal. Só isso que eu queria ponderar, mas deixar aí esses pontos, né, de reflexão também, tá? Obrigada. Gente, só complementando, eu lembrei de outro espaço, e existem outros espaços, seria uma coisa interessante depois, um esforço válido, a gente catalogar essas aberturas, certo? Eu já fiz isso em outro momento, mas agora de cabeça eu não lembro. Não são tantos, mas existem. E um espaço novo, eu acho que talvez em primeira mão a gente lance aqui, é o induto. Existe uma proposta de se criar, de se regular o induto nos próximos anos, incluindo práticas restaurativas. Para o condenado receber o induto, ele teria que participar de um encontro restaurativo. E para pegar o gancho que Samília abriu, né, se grupo reflexivo ainda é justiça restaurativa ou é prática restaurativa, eu acho esse conceito super complicado, Samília, mas a discussão ela é muito profunda, então não vale a pena fazer agora, porque a gente vai tomar muito tempo. Mas o outro lado da moeda é que existe um risco terrível de, ao tentar encaixar o cilindro da justiça restaurativa, né? No quadrado da justiça penal, que haja algum descompasso aí. A gente está investigando as possibilidades de colonização da justiça restaurativa pela justiça penal. Então, o que a gente pode
apresentar aqui rapidamente como crítica é que a JR encontra esses espaços de ambiguidade, como o Marcos falou, são espaços de avanço. A gente tem que buscar esses espaços de avanço, né? Tem que avançar algumas jardas aí nessa disputa, né, entre justiça penal e não só a justiça restaurativa, mas todos os outros modos de fazer justiça alternativos, que são também justiça, né? Mas nessa disputa existe um risco desses modelos alternativos que tentam se encaixar num espaço que já existe, que tem aí pelo menos 300 anos, né? Estou falando aqui do século XIX para cá, que existe uma cultura já que vem de antes de 300 anos, né? Que envolve aí um monte de coisa, religião, autoritarismo, que é produzido por um movimento histórico de centralização do Estado, enfim, que envolve hábitos aí, para quem gosta de Bourdieu, que já está enraizado nos juízes, nos promotores, nos advogados, nos defensores públicos também. Quando você encaixa alguma coisa nova dentro desse cenário cultural, histórico e material, há um risco dessa novidade ser cooptada e ter o seu potencial transformador limitado. Então, é uma crítica genérica que a gente faz aqui. E o segundo ponto é o seguinte, gente, sobre a questão, rapidamente, para não tomar mais tempo, sobre o sistema socioeducativo. JR no sistema socioeducativo, o Marcos já falou com propriedade com quem lida com isso e sabe, não só teoricamente a respeito do tema, né? Mas o sistema socioeducativo não é novidade para ninguém aqui, que exatamente, Vera Regina, lógico, eu sou muito influenciado pelo pensamento da Vera Regina e é isso aí. O sistema socioeducativo, ele em alguns momentos, ele pode ser pior que o sistema dos presídios, o sistema penal na sua dimensão dos presídios, né? Existe uma movimentação aí de defensores públicos do Brasil todo, inclusive que entraram com pedido no STF, para que o STF declare também o sistema socioeducativo como um sistema de coisas inconstitucional. Isso aí, já existe essa movimentação, já existe isso no STF. Tamanho é o problema que a gente encontra lá, né? Marcos falando aí como descrevendo uma realidade que é um presídio sem as garantias, né? Porque a rigor não é justiça penal. Tem autores como a Karina Esposato, aqui de Sergipe, que ela tem um livro chamado Direito Penal de Adolescentes, né? Ela defende a aplicação de direito penal para adolescentes, porque, de fato, a realidade é de justiça penal, só que sem as garantias. Veja que coisa, né? E aí a JR se mete nesse ambiente de novo, né? Existe esse risco aí da JR servir apenas para responsabilizar o ofensor. Acho que Marcos foi preciso. É um dos riscos específicos que acontecem com a JR. A JR, quando se insere nesse contexto, esquece a vítima, como aí Samir também já apontou, né? E vai só para o ofensor, porque acaba assimilando a cultura da justiça penal, né? De pensar só no ofensor. Um dos pontos que eu queria só salientar é que a gente, nessa pesquisa, para o grupo de pesquisa mesmo, que vai compondo os capítulos do livro, a gente se deparou com o seguinte fenômeno. Em alguns casos, uma medida de internação que acabaria, vou dar um exemplo, acabaria esse mês, certo? E cheio de laudos técnicos do setor de psicossocial, de assistência social, dizendo que o adolescente ele já pode ser liberado. E aí vem a juíza e diz o seguinte, não, ele não vai ser liberado porque eu senti que ele precisa entender a responsabilização. Ele ainda não entendeu. E surgiu uma coisa nova aqui, gente, que se chama justiça restaurativa. E aí a internação dele, que aí ia acabar daqui a um mês, vai durar mais um ano, como o Marcos falou, não existe muito bem uma ideia de quanto deve durar. Existe, lógico, alguns limites legais, mas são balizas muito... que existe uma margem de discricionalidade grande aí. Então, a juíza pensa assim, não vai durar mais um mês, não. Vai durar mais um ano,
porque agora tem justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, ela é perfeita para produzir o quê? A responsabilização do ofensor. E ninguém fala de vítima. E ninguém fala de vítima. Eu estou falando aqui, gente, de caso real. Eu não estou falando de uma hipótese, certo? E eu estou falando aqui de TJ Bahia. Então, já está confirmado que pode existir uma tendência de que a JR, como a gente vem presumindo, dentro do modelo socioeducativo, ela vai fazer isso que Marcos falou, servir só para responsabilizar e para piorar a situação jurídica do réu contra os laudos técnicos dentro do processo. Só para a gente fazer a crítica aí, que é bem importante. Oi, gente, bom dia. Obrigada pelas contribuições. Eu estou levemente nervosa, então vocês vão ficar com o som da minha voz. Eu vou dar continuidade ao que Miroslav falou e abordando um pouco sobre o capítulo da Tiveron, né? Basicamente, ela analisa quais normas estão sendo produzidas no país, fazendo referência à justiça restaurativa, mesmo que desse modo tímido, mas que constituem um marco inicial para a consolidação da JR no Brasil. Acho que minha fala ela é muito mais, assim, quase que um histórico gradativo mesmo do que vem sendo implantado em relação às normas no Brasil, né? O que vem sendo produzido para que a justiça restaurativa ganhe essa autonomia. As primeiras menções que ela faz é em relação ao Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, e a Lei do SINASE. O PNDH ele contempla a JR em duas das suas diretrizes, a diretriz 17 e a diretriz 19, que vão versar, respectivamente, uma sobre a promoção e o fortalecimento da democracia no sistema de educação básica, fomentando estratégias para desenvolver mediação e justiça restaurativa nas escolas, além de proporcionar capacitação dos professores e orientadores nesse ambiente de reconstrução. Inclusive, esse ponto dessa primeira diretriz, quando eu estava lendo, né, estudando, me lembrou muito um caso que a professora Selma contou para a gente no dia da apresentação do CEPEG, ela estava relatando que já houve uma situação onde quase foi utilizada a justiça restaurativa entre um professor e um aluno na UFBA, mas não chegou a ser utilizada, e a gente percebe como essa orientação, essa recomendação de que venha sendo mediados os interesses para a resolução dos conflitos, ela já é antiga, né, digamos assim. O PNDH ele propôs também a promoção de um sistema de justiça mais acessível, mais ágil, mais efetivo, e que vai utilizar uma estratégia de modelos alternativos de solução de conflito. Essa autocomposição, né? Na própria diretriz, ele menciona a frase que eu vou ler. Incentivar projetos pilotos de justiça restaurativa como forma de analisar seu impacto e sua aplicabilidade no sistema jurídico brasileiro. E aqui a gente observa, e é interessante a gente destacar, que a nomenclatura justiça restaurativa vem sendo utilizada na diretriz do Programa Nacional de Direitos Humanos, no PNDH, desde 2009. Isso, querendo ou não, tem um significado para a gente, né? Porque a gente nem sempre encontra JR descrito enquanto JR mesmo nos atos normativos. Nesse mesmo intuito surge aí a lei do SINASE, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, foi promulgada em 2012 e que determinou a prioridade no emprego de práticas restaurativas na execução socioeducativas, a que estão sujeitos os adolescentes, enfim, os adolescentes que foram autores de algum ato infracional. Trata-se de uma iniciativa ainda muito realmente contida,
mas que foram ajudando a falar sobre essa consolidação da JR como política pública que a Cativeron traz, né, na resolução dos conflitos. Um pouco antes de 2010, assim, não chega a ser uma linha evolutiva, mas um pouco antes de 2010 a gente percebe mudanças também em relação à postura do CNJ, com a implementação da Resolução 125, que instituiu uma política pública de tratamento adequado para esses conflitos de interesse. E aí ele trouxe algumas recomendações no intuito de ampliar e de instaurar núcleos de soluções de conflitos nos tribunais do país, além de exigir a capacitação dos magistrados em métodos consensuais para garantir que a população tenha acesso a esses métodos autocompositivos e exigir uma norma que direcionasse até mesmo nós, operadores do direito, né? Para que a gente tivesse onde se respaldar, e já que até então era extremamente inibido, assim, as orientações. Aqui cabe um adendo de que em 2016 foi delimitada a política pública nacional de justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário pela Resolução 225/2016. Ela não está descrita na versão do livro que que eu estudei, pelo menos, porque talvez tenha sido uma versão anterior, não sei, mas como eu sei da existência e eu sei que ela é extremamente importante, é importante falar que a Resolução 225 ela teve o objetivo de consolidar a identidade e a qualidade da justiça restaurativa, definindo como norma, a fim de que não seja desvirtuada ou banalizada, e constituiu talvez um maior avanço normativo que se teve quando se fala em JR. No que se refere ao texto legislativo, Rubens estava mencionando, em 2006 foi apresentado o projeto 7006/2006, a fim de regular o uso facultativo e complementar do procedimento da JR no sistema de justiça criminal. O projeto se referia ao uso dos procedimentos em âmbito judicial, não especificando crimes ou contravenções especificamente a qual a justiça restaurativa seria aplicável. Porém, em 2009, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados concluiu pela rejeição do processo ao argumento de que ele não era oportuno. Porque na contramão, né, dessa tendência, o projeto estava totalmente na contramão da tendência que a gente tem no sistema retributivo que a gente já conhece, de criminalizar as condutas e de agravar as penas no país, o que se entende como uma colaboração ao sentimento de impunidade, né? O que não é verdade, mas é o que se entende no senso comum. O projeto foi, então, arquivado e esse dado, posso estar equivocado, aceito correções, mas ele foi desarquivado e apensado um outro projeto de lei que ainda está em análise pela Câmara. Em paralelo, há também o projeto de lei 2.976 de 2019, que também trata da justiça restaurativa no âmbito criminal e visa suprir essa falta, que é o fato de não haver uma lei que determine como se dá a JR quando houver um conflito nesse lugar de natureza criminal, né? Alguém falou, depois eu leio e respondo. O próximo ponto que foi abordado por Tiveron trata sobre a ação e o desafio que o Ministério Público do Brasil tem diante dessa... Oi, amor. Eu posso ler um trecho aqui que fala um pouquinho, uma crítica sobre o que você acabou de tratar, que é a Resolução 225 do CNJ, se me permite? Claro, fique à vontade, obrigada. É rápido, tá, gente? Estou só procurando aqui onde é que começa a parte da... o atual estágio da política criminal brasileira em fase de expansão do aparato punitivo repressor,
o incremento da massa de encarcerados e a validação no imaginário coletivo do binômio crime e castigo impedem que a justiça restaurativa se implemente como via alternativa ao direito penal com toda a sua potencialidade, posto que o modo de sua realização, em face de condutas delituosas, permanece vinculado ao processamento no sistema de justiça criminal, cuja lógica estatizada e retributiva sequer contempla a assunção de novos acordos restaurativos como substitutos da pena, a impedir a perfeita compreensão do próprio instituto restaurativo e sua utilização de forma mais plena e de justiça autônoma, servindo, ao revés, ao contrário, como mais uma forma de legitimação estatal de aplicação das penas. Argumenta-se que a experimentação de novas tecnologias de resolução de conflitos que substituem o paradigma punitivo pelo paradigma negocial restaurativo são como um norte, mas um farol distante, um desejável rumo que se caminha de trás para frente, olhando para a ancestralidade, ainda que na ancestralidade exista também dor, sangue, veneno, opressão e aflição. Optar por um paradigma não punitivo não tornará a sociedade livre de conflitos, mas permitirá uma discussão e uma tomada de consciência sobre o mesmo que atualmente é inexistência no modelo violento e opressor da justiça penal, que ao longo de séculos consolidou uma cultura de encarceramento hermética, cega e antipática às propostas tendentes a questionar o modelo vigente. Tem-se assim, em conclusão, um trabalho onde foi analisada a hipótese de que a justiça restaurativa se constitui um adequado meio negocial, isso eu acho que é um consenso aqui nosso do grupo de pesquisa, né? Então, é um adequado meio negocial para atuar diante de conflitos situados na esfera penal. Todavia, a partir de parâmetros, princípios e valores incompatíveis com o argumento retributivo. Tem-se, então, do ponto de vista penal, um delicado problema de política criminal anunciado, na medida em que se busca instituir um modelo que se diz paradigmático, mas lhe nega autonomia para ser plena em sua vocação. Vou dar uma pulada aqui de umas 2 páginas e para fechar mesmo agora. Demarcou-se através da resolução do CNJ 225/2016, que Carol acabou de tratar, a justiça restaurativa no ordenamento brasileiro como um dos modelos alternativos de resolução de conflitos, mas sem nenhuma autonomia diante dos conflitos de natureza penal, a demonstrar que a política criminal brasileira ainda permanece presa à cultura retribucionista. Isso eu estou falando porque eu discordo um pouquinho do argumento, né, de que surge como um processo para dar qualidade e definir qual é o modelo adequado de utilização das práticas restaurativas no judiciário. Eu acho que essa resolução é apenas um instrumento de controle mesmo, para impedir, inclusive, a qualificação das práticas restaurativas através de modelos mais comunitários e com um olhar menos enviesado. Mas vamos, para fechar, ressalta-se que, do ponto de vista de Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Judiciário, instituído por meio da Resolução 225, em que pese a sua relevância no sentido de difundir e alinhar uma metodologia que propicia a sua utilização de forma mais capilarizada pelas diversas agências estatais encarregadas do processamento das ações criminais, foi declaradamente definida uma opção de política criminal de não situar a justiça restaurativa como uma justiça autônoma, nem propriamente comunitária, embora, enquanto tecnologia, se apresente alternativa face aos meios de resolução de conflitos instituídos de forma ainda hegemônica no âmbito do Estado brasileiro, conciliação, mediação, né, arbitragem, heterocomposição, esses outros que a gente já tem. A questão da justiça restaurativa na atualidade, portanto, demanda um repensado modelo de instituições jurídicas que temos posto essencialmente retribucionistas. Espera-se que a discussão relacionada ao aprimoramento da legislação processual penal, vários colegas aqui discutem esse aspecto, né, eu não enfrentei isso, venha a ser mais eloquente quanto às formas de utilização da justiça restaurativa, concedendo-lhe adequada autonomia como mecanismo consensual de resolução de conflitos, pois que suas características, valores e princípios a impedem de atuar em prol do retribucionismo, não sendo seu uso na justiça penal atual, infelizmente, considerada autêntica realização de justiça restaurativa, mas sim a cooptação de suas técnicas para fins de reflexões e acordos, com possibilidade de aproveitamentos, inclusive diversos,
mas sempre com finalidade imediata na solução da pena, desburocratização, redução do tempo de processo, redução do número de processos judiciais, não só do tempo de duração do processo, mas desafogamento do próprio sistema. Tais efeitos, caso consolidada uma justiça restaurativa autêntica, serão mantidos, mas ampliados, pois estarão a cargo de um movimento de humanização e promoção de cultura de paz. O problema é que a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do judiciário promoveu uma regulamentação tímida das possibilidades de uso da justiça restaurativa, apenas estimulando a realização de procedimentos e acordos restaurativos no âmbito do judiciário, sem, todavia, dizer como isso deve se dar e sem esclarecer a possibilidade de se aproveitar a realização de procedimentos não institucionais ou comunitários, decorrentes de composições promovidas dentro de espaços e organizações comunitárias, formais ou não judiciárias, se não quando ainda não judicializados, ou seja, na fase pré-processual, e por falta de previsão nesse sentido, excetuadas as composições no âmbito penal. Teria mais coisa para ler, porque faltam ainda mais 5 páginas, mas essa é a conclusão da minha dissertação, tá bom, gente? Porque eu tratei da resolução, mas ainda teriam outras coisas. Eu acho que é só o ponto nevrálgico aí da crítica que eu proponho, tá bom? Discordando só um pouquinho dessa visão romantizada da política do judiciário, tá? Eu acho que, além de não contribuir muito, ainda atrapalha aí o que a gente vinha construindo comunitariamente. O judiciário apenas ficou atento, foi lá e disse assim, opa, é minha hora aqui de, para isso não ir muito longe, a gente sabe a merda que isso pode dar, vou deixar aqui bem claro que quem manda aqui sou eu. E aí estabeleceu o controle e a gente não vai muito longe. Agora não tem mais negócio de justiça autônoma, não. O judiciário é que dá a carta. Oi, gente, posso aqui fazer uma breve ponderação, bem breve mesmo. Teve um ponto da fala de Marcos que me chamou a atenção, que é quando ele fala sobre a resolução 225, por exemplo, não regulamentar eventuais impactos dos acordos que sejam decorrentes de práticas utilizadas em outros espaços, inclusive na própria comunidade. E aí tem uma observação aqui de Jeane também nesse mesmo sentido. Observem, é inquestionável, né, um primeiro ponto, ainda que a gente não concorde com o fato de o judiciário hoje protagonizar a justiça restaurativa, mas é inquestionável que esse foi... Me ouvir? Aqui que eu cortei um pouquinho. Estão conseguindo me ouvir? Pronto. Então, o judiciário ele acaba irradiando esse processo, né? E muitas vezes, através dos atos normativos publicados, eventualmente outras discussões, querendo também, de algum modo, controlar, através da regulamentação, a própria justiça restaurativa. Mas os atos normativos, as regulamentações, fazem parte do direito. E aí eu acho que é onde a gente pode realmente pensar em uma efetiva contribuição, Marcos. Porque se eu não tenho hoje, por exemplo, uma regulamentação adequada, sobretudo quando se trata do impacto dos acordos que sejam firmados em outros espaços, então nós precisamos entender efetivamente em qual espaço nós queremos colocar a justiça restaurativa. E aí é claro que essa é a minha visão, mas cada pesquisador, cada pessoa que está na prática também pode ter uma visão diferente, mas eu entendo que a gente precisa fazer análise desses acordos numa perspectiva macro. Daí a ideia da justiça restaurativa no sistema multiportas. Porque se eu tenho um acordo que é firmado na comunidade, esse acordo, sob o meu ponto de vista, ele passa ali a ter uma validade jurídica, certo? Até porque eu tenho o autorregramento da vontade das partes manifestado naquele acordo. E aquele acordo, ele pode ter uma natureza jurídica de título executivo extrajudicial. Então, tem várias discussões que eu acabo pontuando, né, para que esses acordos tenham impacto em relação ao nosso ordenamento jurídico. Então, cabe aqui, de repente, uma reflexão nesse sentido, porque mesmo que nós tenhamos toda a crítica à Resolução 225, e que eu entendo que é perfeitamente cabível, porque ela não contempla hoje a potencialidade da justiça restaurativa, cumpre aos pesquisadores, aos estudiosos, aos acadêmicos, aqueles que utilizam a justiça restaurativa na prática,
Então, trazer aí, de repente, outras possibilidades, e a gente não tem como fugir, nesse sentido, enquanto juristas, de uma regulamentação. Vamos chegar a uma regulamentação ideal? Pouco provável que tenhamos esse alcance de uma regulamentação ideal. Mas a gente precisa de algo que se aproxime um pouco mais daquilo que a gente visualiza em termos de justiça restaurativa. Era só essa minha colocação. Eu queria, o Rubens vai falar, mas é rapidinho. Concordo em gênero, número e grau. É porque eu só li um trechinho da conclusão, gente. Mas o que Samile fala, eu destaco. Acho até que Samile me ajudou na elaboração. Ela deve ter lido algumas partes do texto, viu, Porque gente? uma coisa não A exclui a outra, proposta né? é aprimorar o que a gente tem. E eu não sou o título é a pauta restaurativa. A pauta restaurativa no judiciário, ou seja, introjetou um tema que é importante, que não existia. Inclusive, um movimento vindo do Conselho Nacional de Justiça abriu portas para a gente realmente dar validade a essa prática institucionalmente, ou seja, dentro. Aí a crítica é da forma como foi feita, inclusive sem participação popular, inspirada em movimentos que não são do judiciário, ele se em si mesmou. E aí talvez tenha tirado um pouco da autonomia, que era o que se esperava, mas que essa crítica, como eu disse, Rubens tem, Samile, outros colegas, inclusive não foi objeto da minha pesquisa discutir as tendências normativas para superar esse problema, mas temos no grupo de pesquisa pessoas, inclusive, que o objeto de pesquisa é esse, como Samile, por exemplo, ao estudar a questão do manejo multiportas. Tá bom, gente? O meu foi muito mais restrito, foi uma crítica à resolução. Naturalmente, eu tinha que falar da crítica mesmo de forma mais enfática, porque é um trabalho direcionado a essa análise. Mas concordando aí com tudo que foi dito. Não é bacana que a gente tenha uma resolução no âmbito do judiciário, tá bom? É importante, inclusive, mas considerando aí tudo que foi dito. Ô Marcos, por favor, depois manda a sua dissertação para a gente no grupo, ou diga onde é que a gente compra, porque Está é no importante. repositório, mas eu mando para vocês, sim. Valeu. Tem razão, tá lá. Mas é o lance da facilidade, né, do grupo. Mas realmente, eu só queria acrescentar, e vocês já apresentaram isso, uma coisa não exclui a outra, né? Esse movimento de assimilação da justiça penal e do judiciário de maneira geral, né? Ele é um movimento que está ligado à história, à forma como o capitalismo se desenvolveu no mundo, enfim. A maneira como se desenvolve o judiciário, ela se parece muito como outros fenômenos se manifestam, né, no mundo todo. E uma dessas características desses fenômenos que eu quero dizer é a sua estruturalidade. Assim como o racismo estrutural, como o machismo, essa é a maneira como o judiciário, nesse mundo que a gente contemporâneo que a gente tem, ele atrai outros modelos de justiça, e inclusive com esse efeito de neutralização é estrutural. Isso quer dizer o quê? Ele independe da intencionalidade, da subjetividade das pessoas que estão à frente dos projetos. Então, é um efeito que acontece quase que inevitavelmente, o efeito de atração e neutralização. Então, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas que se envolveram com a Resolução 225 e entre tantas outras aí, a consciência deles não estavam, talvez, movidas, alguns talvez sim, outros talvez não, movidos pela ideia de acabar com a JR ou de disciplinar a JR, né, de colocar uma espécie de cabresto, mas o efeito é esse. O efeito é esse, né? Então, a crítica de Marcos, ela é essencial, a gente tem que partir dela, porque a coisa é ambígua, de fato, né? A gente está buscando encaixar uma coisa na outra, e aí, só que o terreno onde se encaixam as coisas já são formados por uma cultura que caminha praticamente sozinha, né? Se você não enxergá-la, se você não forçar a barra e não enxergá-la, você deixa essa cultura caminhar sozinha e ela tem uma direção. E essa direção independe da intencionalidade. Essa é uma característica dos fenômenos estruturais, né? E a gente tem que estar atento. Esse grupo de pesquisa é massa por isso, né?
porque a gente fica ali carregando as inquietações e querendo dividir. Mas é bem rapidinho, gente. Só para dizer do quanto nós somos responsáveis pelo caminho que a justiça restaurativa tem tomado. Porque se a gente ficar o tempo inteiro, né, assim, limitando também a discussão na esfera criminal, de algum modo a gente compromete a possibilidade de utilização da JR em outros espaços, né? Será que a gente tem que ter esse olhar mais atento? Eu defendo, então, a utilização na comunidade, eu defendo a utilização em outros espaços de organizações, de asilos, enfim, né, dessa difusão. Então, que justiça restaurativa eu estou pensando? Né? Como eu enxergo essa justiça restaurativa? Para a gente ter uma coerência de discurso, porque na hora que a gente tiver esse alinhamento, nós vamos ser vistos, né? Inclusive de forma diferenciada. Tem aqui um colega, que foi Gabriel Brilhante, que colocou a observação sobre análise, né, do PL 2.976 de 2019, que está pensado ao PL 2006, que é o 8.045, que inclusive desfizeram uma comissão especial, agora, salvo engano, já foi refeita para análise do CPP. E tem dispositivos específicos contemplando, salvo engano, a partir do artigo 114 seguintes, a justiça restaurativa no CPP. Observe, aí sim eu entendo que há um aprisionamento, inclusive, da justiça restaurativa, e aí a gente precisa ter um olhar muito atento sobre o que é que a gente defende, né? Então, vale a pena, de repente, fazer até uma análise mais aprofundada nesse sentido aqui também. Gente, eu vou dar continuidade, tá bom? Eu queria dizer que eu concordo totalmente, mas a minha fala seguinte não vai ser tão condizente, porque aqui a gente ainda está falando sobre tiveram nesse contexto de relatar a atuação do Ministério Público e muito restrita à justiça restaurativa no âmbito criminal, mas com certeza acho válido a gente pensar na JR sendo utilizada em todos os ambientes, em asilos, em instituições, em ONGs, em vários outros lugares, né, onde ela também pode ser implementada. Mas, voltando a essa questão da lacuna existente, a lacuna legislativa existente, né, a autora ela traz um comparativo de da situação da JR em diversos outros países, né? Ela cita países como Canadá, Alemanha, Inglaterra, Argentina, México, Nova Zelândia, enfim. E o que a gente observa é que em muitos desses países a aplicação efetiva da JR ela se deu inicialmente com a proposta de suprir a demanda juvenil, ou seja, jovens que poderiam ser retirados permanentemente do cenário do crime, não iriam com a possibilidade de não voltar a delinquir, desde que aprendesse verdadeiramente sobre arrependimento genuíno, sobre responsabilidade, se responsabilizar sobre os atos praticados e ganharia dessa forma uma segunda chance, o que fez com que a JR se demonstrasse muito eficaz, por exemplo, por colaborar com essa questão da não reincidência. Acho que fica claro a todo momento quanto é importante que se modernize a legislação brasileira, principalmente no comparativo com outros países que ela trouxe, de modo que possibilite que o próprio Ministério Público ele contribua para a melhora do sistema de justiça no país e possa interagir mais intensamente com a própria comunidade, com as próprias figuras, os protagonistas que integram esse conflito. Além disso, a JR efetivamente. Calma, me perdi. Eu queria fazer aqui uma observação, voltando, que é sobre essa questão, fazer um adendo, que é sobre essa questão do ANPP, que Rubens ele comentou, Gabriel trouxe também. Também não é uma coisa que traz no capítulo, mas que a gente consegue identificar a relação, embora não esteja no texto de Tiveron, o Brasil ele passou por essa mudança legislativa muito significativa quando aderiu ao Acordo de Não Persecução Penal, né, em 2019.
eu acredito que, se a gente analisar a fundo, a gente consegue concluir que o ANPP é uma porta de entrada, de alguma forma, para a JR e para a participação mais assídua do próprio Ministério Público, que é uma tecla que a autora ela aperta bastante. Afinal, a NPP é uma mitigação desse princípio da obrigatoriedade da ação penal, que foi tratado por Miroslav no início, e abre uma janela de oportunidade para a aplicação da JR, né? Me encaminhando para o final, mas aberta a perguntas e a colaborar mais, as considerações parciais chamadas pela autora, a gente pode concluir que não haver uma legislação específica para regulamentar a justiça restaurativa faz com que a justiça restaurativa siga limitada na sua atuação. E ainda o que foi regulamentado, como o Marcos trouxe, né, na resolução 225, ela ainda deixa a JR muito limitada, né? Sem poder, por exemplo, ampliar ou destacar mesmo o seu rol de atuação e de aplicação no dia a dia. Além disso, aqui vale destacar também que a relação do Ministério Público, a atuação do Ministério Público, o que se busca é essa mitigação da obrigatoriedade da ação penal com a discricionariedade regrada, mas não é conferir ao Ministério Público um poder ilimitado, né? Ou eleger, ou, enfim, conferir a ele uma ideia de que pode ser transgredido os limites das partes envolvidas, mas tornar ele realmente mais atuante, atuando mais como um gestor. Eu acho que foi isso, gente. Ai, será que não tem ninguém? Oi. Oi, Carol. Oi, Carol, parabéns pela apresentação. Parabéns. Oi, Carol. A Miri também. Obrigado por vocês terem assumido essa tarefa aí árdua no sábado, 8 horas da manhã. Tudo se complica, né? E parabenizar também todo mundo que está aqui, né? Que é uma prova de... Não que quem não está aqui também deve ter seus motivos legítimos, é óbvio, né? Mas parabéns para quem está aqui, acordou cedo e que demonstra toda a animação em estudar esse tema. Eu não sei, a gente ficaria até quando, Marcos? Até 10, né? Para encerrar. Eu queria pedir, independente da gente ainda ter alguma consideração, para a gente só fazer um registro de câmera aberta, se for possível, tá? É possível, eu só tô terminando de passar batom, que eu tô me arrumando para ir para um evento. 2 segundos. Tá de Nero, Samir? Brincadeira. Não tô de Nero, não. Olha, por falar em Nero, teve um colega meu aqui da Unite que veio com essa história de Nero. Agora, é engraçado, era uma coisa muito do interior, sabia? Não sei se... Tem muitas pessoas que... Gente, eu nasci no interior, viu? Muitas pessoas no interior iam comprar pão com Nero na cabeça, dormir com Nero na cabeça. É Nero e Bob. Tá, eu não terminei a maquiagem, não. Vou sem maquiagem mesmo. Então, vamos fazer o registro aqui. Bora. Eu também assisti tomando café, então fechei a câmera por isso. Andressa, André fechou sua câmera. Luísa. Avise, viu, Marcos? Antes. Tá, 1 minutinho. O André, ele estava com a câmera aberta. Fechou agora, rapidinho. Luísa, não sei se pode. Eu só, enquanto o Marcos está aí organizando e pedindo para o pessoal abrir a câmera, parabenizar a Carol, certo? Carol, até depois da minha fala, falou do recorte que estava sendo feito pela Raquel Tiveron. Tá conseguindo me ouvir? Tá, pronto.
E assim, naturalmente, Carol, todas essas reflexões sobre uma regulamentação fora do âmbito criminal, sob o meu ponto de vista, são muito recentes, né? É uma construção. Mas é uma construção que eu acho que nós, enquanto grupo de pesquisa, podemos aprimorar. Não é um dado certo. Muito pelo contrário, nem internacionalmente eu acho que tem essa discussão ainda. Então, daí até o nosso comprometimento aqui do grupo, quiçá fazer uma publicação em uma revista internacional, né, com um artigo escrito em língua inglesa, para a gente ter um alcance maior dessas discussões, dialogar com outros países sobre o nosso fenômeno brasileiro de justiça restaurativa. Porque o nosso fenômeno brasileiro é único no mundo. Então, a gente precisa pensar nesse sentido também. Pronto, André conseguiu. Só não estou vendo a Andressa. Maria Eduarda estava, acabou de cair também. E Luísa. Ô, Rubem, você é bom na escrita do Luiz espanhol? aqui tá com a câmera aberta. Hablas espanhol? Muito pouquito, pero, minha amiga, hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa, viu? Sabendo ler e escrever, pelo menos ler em espanhol, a gente consegue desenrolar muita coisa, pode ter certeza. A Então, vamos inteligência pensar artificial está aí para isso. É. Mas eu sugiro o inglês. Deve ter um alcance maior ainda. Inclusive, eu posso ajudar vocês aí nesse sentido. Massa, a gente faz também, mas eu falei do lance dos nossos irmãos latino-americanos, porque a gente tem muito em comum com eles, sabe? E a gente dialoga pouco, eu acho, às vezes. Isso é verdade. A gente teria muito a aprender e também muito a ensinar, e assim, como se fortalecer, entendeu? Pronto, gente. Postei lá no grupo do WhatsApp, viu? Você nem avisou, Marcos. Nem avisou. Vamos de novo. Não, gente, peraí, mais uma, Marcos. Tá, vou deletar aquela lá, então. Carinha de meiga aqui, ó. Ok, vamos lá. Sorrisos congelados. Pronto. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês, viu? Valeu, Grande. gente. Tchau, Bom fim de semana. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigada, beijo. Para a gravação.